Livro dos Espíritos, as Leis Morais. Livro 3º, capítulo 2, Lei de Adoração. Da prece. Questão 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creais que ele seja tocado pela do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Questão 659. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece se pode propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Questão 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência, que elas sejam mesmo algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. A prece, para ela, é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio, é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Questão 661. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus perdão de suas faltas não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Questão 662. Pode-se orar utilmente por outrem? O espírito que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Questão 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e lhes desviar o curso? Vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim, mas então Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos que vos dão a força de suportá-las com coragem
e elas vos parecem menos dura. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque ela dá força e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabes disso? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por sua falta? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos. Como não pensais? Credes que Deus não vos tenha escutado porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parece o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vós mesmos vos tirar do embaraço. Questão 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores e, nesse caso, como nossas preces podem lhes proporcionar alívio e abreviar seus sofrimentos? Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por seu turno ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de se melhorar, excitado pela prece, atrai, antes de espíritos sofredores, espíritos melhores que o vê esclarecer, consolá-lo e lhe dá a esperança. Jesus orou pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que sereis culpados não fazendo por aqueles que têm mais necessidade. Questão 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrito no Evangelho? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar justiça, da qual ele é o tipo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece que lhe endereçais por aquele que vos inspira afeição, é para ele um testemunho de lembrança, que não pode senão contribuir para aliviar seus sofrimentos e o consolar, desde que ele testemunha o menor arrependimento, e então somente é socorrido. Mas isso não o deixe jamais ignorar que uma alma simpática se ocupou dele e lhe deixa o doce pensamento de que sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Por conseguinte, o amor que o Cristo recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto,
Os dois obedeceram à lei de amor e união de todos os seres. Lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Questão 666. Pode-se orar aos Espíritos? Pode-se orar aos bons Espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso, as preces que se lhes endereçam não são eficazes, se não são agradáveis a Deus.